Eduardo, eu gostaria de começar por uma coisa que você vem falando muito, que é o fim da hiperglobalização e como isso vem mudando a natureza da economia nos países. E, de certa forma, essa decepção com o fim da hiperglobalização trouxe de volta o populismo. Explica para a gente o que é esse fim da hiperglobalização. Então, Dávila, se você olhar a história dos movimentos de adensamento das relações econômicas entre países, tanto comerciais como financeiras, como de pessoas e comunicação, você vai ver que tem grandes ondas que não se mantêm por muito tempo. Nós tivemos uma grande onda de globalização no final do século XIX e que foi abruptamente interrompida com a Primeira Guerra Mundial. A economia brasileira chegou a um nível de globalização neste período que só foi recuperado em meados dos anos 1980. Nossa. Tal foi a interrupção desse processo de adensamento, de integração, de interdependência. Mas a partir de 1980, anos 90, nós vivemos o que eu chamo a hiperglobalização, que foi uma retomada desse processo, só que numa escala muito ampliada, não mais apenas o Ocidente, mas envolvendo os países asiáticos, especialmente a China, a Índia e outros países do bloco asiático. Tivemos a hiperglobalização. Qual é o aspecto que eu considero mais fundamental? Tem muita coisa para se falar sobre isso, mas onde está realmente o mais importante de tudo? Eu acho que o mais importante de tudo é que centenas de milhões de trabalhadores asiáticos foram incorporados em curto período de tempo ao mercado global de trabalho e de consumo. Isso alterou completamente as relações econômicas em escala planetária. São trabalhadores altamente produtivos, de uma tremenda eficiência, muito disciplinados, estão vindo de uma situação de miséria e aceitam trabalhar para fazer o que fazem, e fazem muito bem, por uma fração do que recebem os seus pares no resto do mundo. Isso deslocou a relação de força entre capital e trabalho em escala global. Você viu o surgimento de cidades fantasmas inteiras nos Estados Unidos. Você viu a classe operária americana completamente desmantelada e perdendo o poder de barganha, quebrou a espinha dorsal dos sindicatos e transformou completamente a perspectiva de milhões de pessoas que estavam com empregos seguros, com uma vida razoavelmente organizada, com um horizonte garantido e que de repente viram as grandes empresas se deslocando para uma área específica do planeta, onde as condições de produção, de eficiência e produtividade eram muito superiores. A lógica profunda desse processo é tremenda, porque é o caminho da eficiência, é o caminho da produtividade, é o caminho da escala. Você aumenta enormemente a escala das operações, das empresas, e isso traz uma redução de custo de produção inimaginável no passado. É um pouco o que o Adam Smith dizia lá atrás, que a divisão do mercado é limitada, a divisão do trabalho é limitada pela extensão do mercado, né? A gente está assistindo essa lei smithiana em escala planetária. Por que termina esse ciclo? Termina porque a hiperglobalização mostrou, durante a pandemia e depois durante as guerras, Ucrânia e Oriente Médio, que ela tem uma enorme fragilidade. Qual é essa fragilidade? Quanto mais interdependente um sistema, mais ele fica vulnerável a alguma ruptura em um dos elos da cadeia. Se um dos elos da cadeia quebra, toda a cadeia de produção global instantaneamente é paralisada. Nós vimos isso na pandemia, nós vimos isso de maneira muito nervosa durante o início da guerra da Ucrânia, e isso levou a um movimento de revisão dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade que a hiperglobalização trouxe. A McKinsey fez um estudo mostrando que para 180 produtos críticos das cadeias globais de produção, tem apenas 2 ou 3 fornecedores do mundo. É o caso do chip em Taiwan. O caso do chip em Taiwan, 90%. Se você pegar ingredientes farmacêuticos ativos, 80%, a gente descobriu isso na pandemia, são 2 países, Índia e China. Então agora é um movimento de revisão, com as tensões geopolíticas aumentando, e os chips são logo em Taiwan, ainda por cima, há uma revisão em escala planetária, buscando segurança, buscando diversificação e buscando atenuar essa fragilidade, esse calcanhar de Aquiles que a hiperglobalização mostrou que tem. Porque se por um lado você avançou muito em eficiência, em produtividade, em escala,
você fica ao mesmo tempo à mercê de acidentes de percurso, e não faltaram acidentes de percurso que podem pôr tudo a perder subitamente. Termina o ciclo da hiperglobalização. Não acredito que será, para terminar essa longa resposta, espero que as outras respostas não sejam tão longas, mas não vai ser algo parecido com a Primeira Guerra Mundial, eu espero, que levou um completo retrocesso do que vinha sendo a globalização do final do século XIX. Mas certamente aquela velocidade e aquele movimento numa única direção terminou. O impacto político disso é espantoso. Essa direita populista raivosa, no fundo, ela está falando em nome das centenas de milhões de trabalhadores ocidentais. Desses excluídos. Que se viram repentinamente com o solo sumindo debaixo dos pés. Quando Trump fala "Let's make America great again", o MAGA, ele está falando de voltar ao mundo pré-hiperglobalização. Aquele mundo da siderurgia, da indústria automobilística, da economia fechada. Não é à toa que ele é tão protecionista. Não é à toa que ele é a favor dos combustíveis fósseis. Ele representa e ele dá voz ao ressentimento dos que perderam uma condição de vida que parecia garantir para cada nova geração uma vida melhor que a geração anterior. Quando entraram centenas de milhões de asiáticos que vieram da miséria para o mercado global de trabalho, esse contrato foi quebrado. Agora, esse ponto que você traz é muito importante, porque nós vemos dois movimentos. Primeiro, a volta de políticas protecionistas, tanto no caso dos Estados Unidos do Trump, como do Partido Democrata. E isso no mundo inteiro. Vem uma tendência protecionista. E nós sabemos que o crescimento econômico sustentável, que foi tão importante para tirar milhões de pessoas da miséria, ocorreu justamente por causa da abertura comercial. Como é que nós conciliamos as ideias do livre comércio com um afã protecionista para tentar resgatar os excluídos que ficaram fora da hiperglobalização? Esse dilema existe desde o século XVIII, Felipe. E eu vou dar um exemplo do Adam Smith. Adam Smith, como todo mundo sabe, sempre defendeu liberdade econômica, livre comércio. Só que, em um aspecto específico, que era o mercado de fretes marítimos, na Inglaterra, no final do século XVIII, surgiu uma questão. Se a Grã-Bretanha e a Inglaterra aderisse ao livre comércio de fretes marítimos, ela ia perder a condição de potência naval, porque os holandeses eram muito mais eficientes que os ingleses. E perder uma ilha, perder a sua autossuficiência, a sua autonomia naval, era um risco, uma contingência muito perigosa de segurança. Pois bem, Adam Smith defende que no caso de fretes marítimos valia a pena manter o mercado inglês protegido. Foi profético, porque logo depois das guerras napoleônicas, o bloqueio continental, se não tivesse a Inglaterra a potência naval que tinha, garantida em grande medida pela proteção, não tinha resistido ao ataque francês. Não tinha suportado. É um dilema que existe e não é de hoje. Agora, isso se estende para muitas outras áreas em que não se justifica. Eu estou dando um exemplo histórico para mostrar que essa dualidade, essa tensão entre segurança e livre comércio não é uma coisa que se pode tomar com leveza, num liberalismo ingênuo de achar que não, vamos tudo, vamos tudo, vamos tudo. Outra questão, segurança alimentar também é uma questão séria.